Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do filme A Freira 2 como especial de Halloween. Bom, gente, o filme começa em Tarascon, na França, em 1956. Um padre, ele tá preparando várias coisas pra fazer uma missa e ele pede pro coroinha dele, lá no porão da igreja, buscar o vinho, que fica guardado ali pra aquelas ocasiões. Bom, o coroinha vai até lá e, enfim, ele pega o vinho, leva pro padre, eles fazem a missa e tudo tranquilo. Depois que a missa acaba, o padre fala pra ele devolver o vinho lá pro porão da igreja e o menino vai. É tipo super escuro o porão. E ele vai, leva o vinho, coloca na prateleira. Só que a bola de futebol dele aparece lá no porão. E ele chuta a bola de volta pra uma parte que tá escura. E aí ele vai, coloca o vinho lá em cima na prateleira. E depois que ele solta, a bola é chutada de volta pra ele. E ele leva um susto. Nesse momento, o vinho simplesmente explode em cima da prateleira. O menino sai correndo desesperado, sobe as escadas e fala pro padre que tem alguém ali na igreja. Na hora que ele fala isso, eles escutam um barulho bem alto que tá vindo dentro do templo, né, da igreja. E aí o menino e o padre vão até o templo e o padre fala, tipo, que é a casa de Deus, quem tá aí, seja quem for, aparece e tal. Eles percebem que o lugar que fica água benta começa a ferver loucamente, borbulhar a água até secar completamente dentro lá do reservatório que fica a água benta. Bom, nesse momento sai da escuridão a freira, que é aquela que apareceu no primeiro filme, a freira, no caso, o demônio, e faz o padre levitar e simplesmente incendiar. Então ele morre queimado vivo, o menino consegue fugir, e aí o filme já pula para uma outra parte, que são as irmãs, as freiras, empurrando um carro que tá atolado para elas poderem chegar lá no convento. Assim que a irmã Irene, que é a freira do primeiro filme, ela chega no convento, a reverenda madre, que é a chefona lá das freiras, chama ela e diz que precisa de ajuda, porque a irmã Débora, que é uma freira nova ali, que ainda nem fez seus votos, ela não quer confessar e todas as freiras precisam confessar. A Irene, ela senta pra conversar com essa irmã Débora e as duas estão lá conversando de boa. A irmã, super tranquila, fumando, não sei o que, mas ela tá lá fumando. E contando pra irmã Irene que não tem nada pra confessar. Ficam elas conversando ali e tal, e aí pula pra parte onde o Maurice aparece, o nosso querido Maurice, que tem vídeo aqui no canal contando a história verdadeira do Maurice, que não é essa. Vou deixar aqui pra quem quiser assistir. Bom, o Maurice, ele tá trabalhando numa escola interna de garotas. Ele é o único homem e ele é mais ou menos o faz tudo que tem ali. Uma menina que vai levar mantimentos não explica bem se é pra escola ou é pra algo que fica ali perto da escola. Ela entra, ela bate, não tem ninguém, ela entra num tipo de dispensa. E eu sei que nesse momento a freira demônia, no caso, ela vai e mata essa menina. Pula pra irmã Irene, que tá dormindo, e aí ela acorda no meio da noite com a reverenda madre chamando ela, dizendo que ela tem uma visita. Bom, a irmã Irene, ela vai até lá embaixo e quando ela olha é Maurice, e o Maurice tá muito estranho, ele tá tipo branco, com umas olheiras profundas, tipo eu aqui. E ela fica, tipo, achando muito estranho. E o Maurice fala que precisa de ajuda. E aí a irmã Irene acorda gritando. Na verdade, aquilo era um pesadelo. E as freiras ficam tudo doidas, assim, sem saber o que fazer. Explicam pra ela que é um pesadelo. E aí amanhece o dia e a irmã Irene tá lá na capela, fazendo a oração dela, matinal. Quando a reverenda madre chama ela e fala as mesmas coisas que falou no sonho. Que tem alguém esperando pra falar com ela, e quando ela chega lá, é um bispo do alto escalão da igreja católica que tá ali pra falar com ela, que ele precisa de ajuda, porque vários padres e várias freiras de várias partes da Europa estavam morrendo de maneiras misteriosas, além daquele que eu contei pra vocês do começo, né, que evitou e simplesmente pegou fogo. Tinha acontecido várias outras coisas bizarras, freiras sendo enforcadas, os padres sendo assassinados, e era por uma força maligna, não era por forças humanas. E ele fala que quando eles foram fazer meio que o trajeto de onde essas mortes estavam acontecendo, ela vinha direto da Romênia, que foi onde a irmã Irene expulsou lá o demônio junto com o Maurice. Então saía direto dali e ia seguindo uma trilha pela Europa. Então podia ser que o demônio da abadia, daquela abadia do primeiro filme, ele não tenha morrido e ele tenha saído da abadia de alguma forma. Ela fala que não quer ajudar e que é pra ele chamar aquele padre lá do primeiro filme, só que ele fala que o padre morreu de cólera
Então o padre passou por tudo aquilo no primeiro filme pra morrer de cólera. Enfim, ela fala que não vai ajudar e o padre fala que ela vai sim, porque ela é a única pessoa que conseguiu deter aquele mal, mesmo que por pouco tempo. Ela foi a única pessoa que conseguiu lidar com aquela criatura. Bom, acontece que esse colégio dessas meninas onde o Maurice trabalha, ele era um antigo monastério e ele tinha se tornado uma escola interna para meninas. O filho de uma mulher que acabou comprando ali o local, ele morreu bombardeado dentro da capela que ficava ali no mosteiro. Então essa capela ela vivia trancada para que ninguém entrasse e morresse com algum desabamento, porque tava tudo destruído lá dentro. Só que aí as meninas super demônias da escola, elas prendem a filha da professora lá dentro e falam pra ela ficar olhando pra um vitral que tem um bode desenhado. E certa hora do dia, a luz do sol bate ali naquele vitrô e os olhos do bode apontam pra uma determinada parte dentro da capela. Então a menina tá ali super com medo, até que as meninas trancam ela ali dentro e ela tenta sair e dá de cara com a freira demônia. E aí Maurice ajuda ela a sair dali. Maurice vê que as meninas prenderam alguém ali, então ele abre e ajuda a menina a sair. Bom, a irmã Irene ela foi enviada para seguir os rastros daquelas mortes. Então ela chega na primeira igreja em Tarascon, na França, que foi onde aconteceu a primeira morte que eu falei para vocês do padre que foi queimado ali, enfim. E ela tá com a irmã Débora, porque a irmã Débora fugiu do convento, não era pra ela ter ido, mas ela fugiu e foi junto com a irmã Irene, e ela vai ser super útil nesse filme, porque mandar a irmã Irene sozinha não foi uma boa ideia. Enfim, elas estão ali conversando com uma freira, né, que tá tomando de conta da igreja. E aí, quando elas chegam perto do gabinete onde o padre fica, onde ficava o padre, né, na verdade, elas veem o retrato de Santa Luzia, que foi uma santa padroeira dos cegos, né? A irmã Irene explica pra irmã Débora que Santa Luzia foi uma padroeira dos cegos, porque quando ela estava viva, pessoas da vila dela sabiam que ela tinha algum tipo de poder especial e queimaram ela como se fosse uma bruxaria. Só que essa Santa Luzia, ela não pegava fogo de jeito nenhum. Então, de alguma forma, eles arrancaram os olhos da Santa Luzia e depois queimaram ela. E aí a família dela guardou esses olhos, porque eram uma relíquia sagrada da Igreja Católica. E a família teve que se espalhar pelo mundo, fugir em pequenos grupinhos, para não serem mortos por pagães que mataram a Santa Luzia. Ela explica porque tem um retrato lá na parede da Santa Luzia sem os olhos. E a irmã Débora não entende muito bem quem é aquela. Então a irmã Irene explica que essa era a Santa Luzia. Bom, a freira que tá mostrando as coisas do padre que morreu pra irmã Irene e pra irmã Débora, ela fala que teve uma testemunha, que no caso foi aquele coroinha que eu falei pra vocês, que ele viu o padre levitando e pegando fogo, entrando em combustão espontânea, tipo, sozinho, sem nenhuma força, apenas aquela freira demoníaca lá que ele viu. Isso é ocorrendo. E aí ela fala para essas duas irmãs que esse menino, ele foi a testemunha ocular e ele ainda estava vivo. E que tinha outra pessoa também que trabalhava na igreja naquela época, que era um homem, que ele era meio que o faz tudo, e que ele tinha um sotaque francês, e era, no caso, o Maurice. E depois daquele ataque ao padre, ele simplesmente desapareceu. Enquanto isso, na escola interna, a professora tá agradecendo o Maurice por ter salvado a filha dela, que estava presa na capela, e ele pergunta por que a capela fica fechada. Bom, a mulher contou a história de que o filho da dona, da madame não sei o que lá, ele morreu durante um dos bombardeios na guerra e desde então a capela fica fechada para que ninguém sofra nenhum tipo de acidente. A irmã Irene, ela tá na porta da pensão quando ela dá de cara com o menino que foi a testemunha lá do padre e ela sai correndo atrás dele numa rua escura e aí o menino simplesmente desaparece. A irmã Irene, ela cai, bate a cabeça. E aí, um tempo depois, a irmã Débora acha ela e leva ela pra pensão. Durante esse desmaio que a irmã Irene tem, ela tem uma visão bizarra com algo que tem a ver com uma fogueira e com a Santa Luzia. E uma caixinha, que parece uma caixinha de joias, então é uma visão super confusa. E aí, quando ela acorda, já tá de dia e, enfim, o médico tá lá com ela e com a irmã Débora. Enquanto isso, no colégio interno tá de noite e a madame, ela tá dando as últimas rondas ali pra ver se tem alguma menina fora da cama, né? Porque, no caso, parece que só tem ela e uma professora. Eu achei isso muito mal explicado pra várias meninas, enfim. Ela tá ali com a lanterna vendo e ela percebe que uma das portas ali da escola tá aberta. Ela escuta um barulho vindo da porta da capela e quando ela olha, tá lá o Maurice de costas pra ela. Ela tipo ilumina e pergunta pra ele o que ele tá fazendo ali. Ele
parece despertar. Ele, no caso, estava sonâmbulo e tá de novo daquele jeito, igual a irmã Irene viu ele na visão, com os olhos meio roxos, uma coisa assim esquisita. E aí ele pede desculpa e simplesmente sai. A madame viu que ele tava na porta da capela, achou um pouco estranho, então ela abre a capela e resolve entrar pra ver se tem alguém ali. Ela vê ninguém mais, ninguém menos do que o filho dela morto, vestido de coroinha, todo esquisito também, igual o Maurice estava. E aí esse filho dela simplesmente mata ela, esmagando a cabeça dela lá, enfim. Bom, no outro dia a irmã Irene tá lá com a irmã Débora. Quando a irmã Irene acorda, a irmã Débora explica que enquanto ela tava dormindo, que foi ela tava tendo aquela visão que eu falei pra vocês, o menino que foi testemunha da morte do padre, ele foi ali levar pra ela a única coisa que ele conseguiu salvar aquele dia, que foi o terço que tava na mão do padre. Então ele conseguiu pegar e sair correndo da igreja, então ele leva aquele terço até a irmã Irene. Quando a irmã Irene olha aquele terço, ela vê que tem um símbolo, um brasão de família. Ela começa a olhar as fotos das cenas dos outros crimes, né, de outros padres e freiras mortos, e vê que um dos outros padres também tinha um terço com o mesmo brasão de família. Bom, elas resolvem visitar um padre que ele trabalha nos arquivos do Vaticano, para ele procurar ali aquele brasão e ajudar elas de alguma maneira a descobrir o que tinha a ver a ligação entre essas vítimas. E quando elas chegam lá, o padre, ele acha ali o brasão, e é o brasão da família da Santa Luzia, que se espalhou pelo mundo. E aí, fazendo as contas ali, eles descobrem que todos aqueles padres e freiras que morreram de maneiras misteriosas, eles eram descendentes de Santa Luzia. Eles não entendem como que o demônio sabia daquilo. E aí, quando ele começa a investigar mais a história da Santa Luzia, ele percebe também que aquele demônio que tá matando, assim, né, deixando um rastro de morte, ele tá procurando uma coisa muito especial, que no caso seriam os olhos da Santa Luzia, que era uma relíquia sagrada. Ele explica pra irmã Irene e pra irmã Débora que o demônio, ele já foi um anjo, e que ele não aceitava o fato de não ter mais o poder divino, né, que Deus tirou o poder da graça dele ali quando o expulsou do céu, e ele queria de volta esses poderes, e ele poderia achar nos olhos de Santa Luzia, e ele conseguiria absorver esses poderes porque ele já tinha sido um anjo e tal, e com isso ele ficaria super poderoso. Então ele estava provavelmente procurando esses olhos. E aí eles descobrem que o homem que ficou encarregado de esconder esses olhos era um padre, que ele era de um mosteiro, que agora era uma escola interna para meninas. E aí elas juntam as coisas e descobrem que o Maurice está trabalhando nessa escola, então o Maurice está possuído pelaquela entidade da freira que tá atrás desses olhos de Santa Luzia. E elas vão até lá. Quando elas chegam lá, elas encontram o Maurice com a professora e a filha da professora. E a irmã Irene fala pra ele se afastar delas porque ele tá possuído por aquela coisa do primeiro filme. E aí, do nada, ele fica possesso real. E a irmã Débora é muito louca. Ela percebe que elas não vão conseguir expulsar aquele demônio e elas precisam ganhar tempo. Então ela pega um pedaço de pau e baixa na cabeça do Maurice, fazendo ele desmaiar. E aí elas amarram ele lá e tal, e elas vão procurar os olhos de Santa Luzia. Elas lembram que ali era onde ficava a capela que foi bombardeada, então elas resolvem entrar lá e tal. E aí a filha da professora fala sobre aquele negócio do bode, que em certo horário do dia, com a luz do sol, iluminavam os olhos do bode, e ele soltava tipo uns raios laser, apontando para alguma coisa, e aí elas pensam, pô, faz sentido. São os olhos da Santa Luzia, o que pra mim não fez sentido nenhum colocarem um bode maligno pra apontar onde ficavam os olhos. Porque tinha um bode maligno no vitral da igreja. Não fazia sentido pra mim, mas enfim, pra elas fez todo o sentido do mundo. E elas começaram a quebrar ali as pedras pra onde o olho do bode apontava. E elas acabaram achando uma caixinha, que foi aquela caixinha da visão, né, da irmã Irene, que era tipo uma caixinha de joias. Na verdade, era onde estavam os olhos da Santa Luzia. E aí, elas pegam os olhos e aí o Maurice acorda. O Maurice, ele tenta pegar esses olhos e eles acabam indo parar na mão da filha da professora, que corre e vai até a Torre do Sino, que tem ali dentro, né? Que na verdade era um mosteiro, como eu disse pra vocês. Então, tem a Torre do Sino,
E ela sobe aquela torre desesperada, se esconde embaixo da mesa com os olhos da Santa Luzia na mão. Enquanto isso, as meninas da escola interna, que a gente nem tinha percebido que elas ainda estavam ali, elas escutam um barulho esquisito vindo do andar de cima e dão um grito. Quando elas dão esse grito, a irmã Débora, ela escuta, ela tava lá iluminando os olhos do bode, em outro lugar do edifício, e ela vai até lá para ajudar as meninas. Bom, gente, simplesmente o bode, ele saiu do vitral da igreja, não sei como, e ele se transformou em real e ele começa a perseguir essas meninas junto com a irmã Débora. E elas começam a correr desesperadas, é uma coisa metade homem, metade bode. E aí eu achei muito esquisito ele sair do vitral da igreja, pra mim não fez sentido nenhum ele estar no vitral da igreja, então isso daí eu não entendi real. Enquanto isso, o Maurice, ele tá lá atacando a irmã Irene, tentando matar ela. A menina conseguiu fugir, né, como eu disse pra vocês, pra Torre do Sino. Depois disso, o Maurice vai atrás da menina e ela consegue fugir e levar esses olhos até a irmã Irene. E a irmã Irene, ela tenta exorcizar o Maurice com aqueles olhos, só que não dá tempo suficiente. O Maurice, ele pega esses olhos da irmã Irene e ele consegue absorver o poder, como eu tinha dito pra vocês, que por ele ser um anjo, um ex-anjo, ele conseguiu absorver todo aquele poder e aí ele fica super poderoso. E aí a freira em si começa a levitar atrás do Maurice, como se a entidade tivesse ganhado uma força para poder existir sem o Maurice, uma coisa meio assim. Mas o Maurice ainda tá possuído, tá? Só pra deixar claro. A irmã Débora finalmente chega lá onde tá a irmã Irene, depois ela tá lá ajudando as meninas a fugirem do bode. A professora fica com as meninas e a irmã Débora vai lá tentar ajudar a irmã Irene a vencer aquela coisa, mas já é muito tarde, porque a coisa absorveu o poder da Santa Luzia. E aí a irmã Irene, ela lembra que elas estão num lugar que era meio que o porão ali do mosteiro, onde os padres guardavam barris e mais barris de vinho, que era para poder ter a missa e etc. Um dos barris tinha derramado, e aí ela olha para a irmã Débora e fala para elas orarem, que era para transformar aquele vinho em sangue de Cristo, igual eles fazem na missa, que você faz uma oração e transforma o vinho no sangue de Cristo e bebe, e aquele sangue te purifica. Elas começam a orar para o vinho virar o sangue, e aí naquele momento o vinho meio que vira o sangue de Cristo e explode os barris todos que estão ali dentro e molham a freira, e aquilo ali começa a queimar a freira demônia no caso, porque é como se fosse o sangue de Cristo limpando ela, e como ela é o próprio demônio, então não tem que limpar e acaba queimando ela, derretendo ela. E aí é uma cena de vinho voando e tal. Eu achei bem interessante eles pensarem nisso, bem legal. Porque na hora que o bispo vai chamar a irmã Irene lá pra procurar esse bicho, né, do primeiro filme, ele até fala pra ela que ela conseguiu achar um pouco do sangue de Cristo, que estava escondido dentro da abadia, e expulsar o demônio com aquela gotinha de sangue de Cristo que tinha ali. Então ela teve a ideia de transformar o vinho em sangue de Cristo. Foi uma sacada muito boa, porque vinho era o que não faltava ali. E aí acabam matando a freira, trucidando a freira com vinho. Ah, mas antes disso, o demônio da freira, ele tenta matar a irmã Irene do mesmo jeito que ele matou aquele padre do começo do filme. A irmã Irene tá com aquele terço daquele padre, e aí a freira faz ela levitar e começa a queimar ela, levitando, igualzinho mesmo no começo do filme, só que ela não pega fogo. Nesse momento ela tem uma visão da mãe dela, falando pra ela que ela tem os olhos dela, e daí ela tem a sacada genial de saber que ela era uma das descendentes da Santa Luzia. Então aquele terço que tava na mão dela tinha um brasão de família, e era o brasão da família dela, ela descobre ali, em meio às visões. E aí ela não morre queimada, então o que me deixou com dúvida também, porque o padre do começo do filme, no caso, assim como as outras vítimas, ele era parente de Santa Luzia e ele tava com aquele terço na mão, e mesmo assim o demônio conseguiu queimar ele, trucidar ele ali, fez ele levitar e queimar. E por que ele não conseguiu fazer a irmã Irene queimar? Ele botou fogo nela, fez ela levitar, mas ela não pegou fogo. E por que o outro pegou fogo? Isso me deixou um pouco confusa, porque ela lembrou que era parente de Santa Luzia, mas ele também era. E, enfim, por que ele queimou e ela não queimou? Eu não entendi essa parte.
Bom, e aí foi o que eu disse pra vocês. Ela começou a orar junto com a irmã Débora pro vinho se tornar sangue. O vinho se tornou sangue, queimou a freira demônia e libertou o Maurice do poder dela. E aí já tá no outro dia, já tá de manhã. O Maurice tá bem já, e aí ele tá lá com a professora e com a filha da professora. Pelo que deu pra perceber, eles vão se tornar um casal. E aí a irmã Irene, ela vai embora junto com a irmã Débora. E aí começam os créditos, aparentemente o filme acabou. Só que tem umas cenas pós-crédito que é na casa dos Warren. Eles estão recebendo a ligação do padre Gordon, que foi o padre que trabalhou no caso de Invocação do Mal 2 e de Annabelle 3. E ele liga pedindo ajuda pros Warren. Bom, dá a entender que depois disso acontece aquele exorcismo de novo no Maurice, que é a primeira cena do filme Invocação do Mal 1, que o Ed e a Lorraine, eles estão fazendo uma palestra num tipo de faculdade, e eles mostram o que foi o caso deles mais pesado, que foi do Maurice. O que dá a entender que Maurice, então, ele ainda estava possuído por aquele mal e que provavelmente vai ter um Freira 3. No caso, o Ed e a Lorraine vão expulsar de alguma forma aquele mal de dentro do Maurice. E a gente tem que esperar pra ver como é que vai ser o filme da Freira 3. Promete muito, parece que vai ser muito bom, imagina. Os Warren junto com o Maurice vai ser top. Pelo que deu pra entender, é isso que vai acontecer. Eu vi muita gente falando também, com umas teorias, de que a Lorraine, ela pode ser descendente da irmã Irene, e por isso botaram a Vera Farmiga, que é quem faz a Lorraine, pra fazer o papel, e a irmã dela, que é a Thaisa Farmiga, pra fazer a irmã Irene, porque elas se parecem muito. Então pode ser que tenha uma conexão no futuro de que a Lorraine era parente da irmã Irene, mas isso daí eu não sei, isso daí são teorias. Bom, gente, esse foi o filme da Freira 2. Eu confesso que eu gostei mais dele do que do primeiro filme, porque eu achei que o primeiro filme eles enrolam muito, só fica meio naquela abadia ali, não acontece muita coisa. E esse outro, ele tem vários cenários diferentes, vários personagens diferentes. Tem alguns efeitos especiais que eu achei ridículo, uns efeitos meio balada. Quando a freira aparece, fica mudando as cores das luzes, vermelho e azul. Eu achei um pouco estranho, também achei um pouco estranho quando o Maurice aparece, que ele tá possuído, e a freira meio que aparece no escuro, em algum cantinho da tela, ela tá meio que desconfiada e com medo, parecendo a Mama no filme Mama. Eu achei que ficou um pouco cômico, como se ela tivesse com medo de alguém, e como se ela fosse meio que um bicho das sombras, assim, tipo, ai, vão me ver, ai, não sei o que. Eu achei que ficou meio idiota isso. Também o fato de usarem muito o mesmo efeito especial, de tipo, coisas que não eram a freira, mas que pareciam a freira, e quando você olhava bem não era a freira, eram tipo revistas ou sujeira na parede que dá a impressão de que era a freira, mas quando iluminava não era mais. Foi bem legal, foram efeitos especiais bem legais, mas eles usaram várias vezes durante o filme, então ficou meio que enjoativo. Mesma técnica, várias vezes, enfim. Eu gostei muito, vamos esperar pro Freira 3. E esse foi o especial de Halloween atrasado. Desculpa, gente, eu tive alguns problemas essa semana e aí não deu pra gravar o vídeo, mas eu resolvi trazer esse específico porque eu vi muita gente querendo assistir o filme, mas com medo. E aí eu falei, por que não contar a história do filme? E, enfim, e comemorar o Halloween ao mesmo tempo. Feliz Halloween pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok. E a gente se vê no próximo vídeo.